Oi, tudo bem? Hoje eu tenho uma pergunta para te fazer. Você, profissional da enfermagem, sabe os principais cuidados e condutas a serem observadas nos pacientes que usam antiarrítmico? Lembrando que os pacientes que utilizam essa classe de medicamentos é super comum por desenvolver algum tipo de arritmia cardíaca, então a maioria desses pacientes podem fazer uso desses medicamentos via oral em suas casas, ou mesmo que internados numa área hospitalar, ou mesmo que ainda na área hospitalar o médico faça alguma prescrição intravenosa, por exemplo, se for fazer uma cardioversão química. E aí eu te pergunto, você sabe quais os principais cuidados? Por quê? Primeiro ponto que a gente tem que pensar enquanto profissional de saúde: esses medicamentos são considerados medicamento potencialmente perigoso. Principalmente o que SMP Brasil nos traz na lista de 2019, referente aos antiarrítmicos intravenosos. Eles têm alto poder de provocar dano ao paciente quando administrados de forma incorreta. Então vamos lá, para você que ainda não ouviu nada falar sobre esses cuidados, eu vou te mostrar 5 cuidados de enfermagem que você precisa estar atento ao administrar um medicamento dessa classe. Então vamos lá. O primeiro ponto a ser observado: os pacientes que fazem uso de antiarrítmico exibem o maior risco de queda. Então você, profissional da enfermagem, você enfermeiro, em seus plantões, precisa classificar e observar isso no paciente. Então, pacientes que fazem uso desse tipo de medicamento não poderão ficar em leitos com risco para queda. Então, eu tenho que observar grades nesses leitos e organizar esses pacientes no setor a ponto que eles recebam uma assistência mais próxima do posto de enfermagem e que diminua cada vez mais esse risco de queda. Então, eu preciso, inclusive na admissão, se esse paciente usa antiarrítmico, classificá-lo. Não sei se vocês conhecem, existe uma escala, que é a escala de Morse, que me permite a classificação da queda, do risco de queda desse paciente. E, à medida que eu classifico esse paciente, eu consigo gerar condutas e pensar estratégias para que isso não aconteça. Vamos para o segundo ponto? Eu preciso compreender e entender que o antiarrítmico ele pode fazer uma bradicardia severa. Então, existe um grande risco desse paciente, ao receber esse medicamento, principalmente intravenoso, de desenvolver uma diminuição dos batimentos cardíacos a menor que 60 batimentos por minuto. Então, daí você profissional já vai pensar da importância de eu monitorizar esse paciente. Eu preciso avaliar com frequência os seus sinais vitais antes e após a antes, durante e após a administração do medicamento dessa classe. Vamos para o terceiro ponto? O meu paciente tem risco de choque, ele pode ter o suprimento sanguíneo diminuído, chegando até os seus órgãos, até os seus tecidos. Vamos ver o 4? Olha só, inclusive um ao lado do outro. Um paciente com risco de choque, com diminuição do suprimento sanguíneo chegando até os seus tecidos, então inclusive podendo ter hipóxia, redução de oxigênio tecidual, esse paciente ele pode desenvolver uma hipotensão arterial. Então, mais uma vez, a importância da monitorização desse paciente. Principalmente se é um paciente que vai receber uma cardioversão química utilizando um medicamento, um fármaco dessa classe, eu preciso pensar na monitorização do ECG. Então, provavelmente a instituição vai ter protocolos de realização do ECG antes, durante a administração e após. Um ECG contínuo para a gente observar as possíveis alterações no traçado do eletrocardiograma. Lembrando que já é um paciente que já tem uma doença de base, ele já tem uma arritmia. Então, a gente precisa monitorar durante a administração. E o quinto e último ponto, que é super comum para esses pacientes, geralmente, que têm algum tipo de arritmia,
principalmente quando eles têm uma FA, uma fibrilação atrial, desenvolver formação de trombos. Por quê? O sangue fica estagnado no coração. Se eu tenho uma bradicardia, o sangue acumula dentro das minhas cavidades, dentro do meu átrio, dentro do meu ventrículo, formando trombo. Então, inclusive, faz parte dessa assistência, provavelmente é protocolo da substituição, junto aí na prescrição, alguma anticoagulação. Tá? Então, esse paciente vai ter que ser anticoagulado e eu, enfermeiro, preciso monitorar os sinais de sangramento desse paciente. Tá bom? Hoje era isso que eu queria trazer como dica e mais pra frente a gente vai discutir questões vinculadas a esse paciente cardíaco, às arritmias cardíacas e principalmente a avaliação do ECG. Fique ligado. Até mais!